Senhor presidente, pela ordem, eu agradeço Vossa Excelência. No momento em que foi apresentada a questão de ordem, a defesa havia colocado uma questão para efeito de esclarecimento e que ficou para ser esclarecido no momento da resposta da questão de ordem. Era exatamente a questão de se saber a que título tinha deposto o senhor Júlio Marcelo como testemunha. Se ele tinha deposto como testemunha por ter participado dos fatos ou se ele tinha deposto como testemunha por ser um especialista. A questão era importante porque repercute em outras decisões tomadas por esta comissão. Se ele foi um especialista, ele não poderia ter deposto, ou então se permite que outros especialistas deponham. Se ele foi um participante dos fatos, ele fatalmente é suspeito nos termos do Código de Processo Penal. Foi nessa perspectiva que a defesa dirigiu a indagação a Vossa Excelência quanto a em que condição ele depôs. Se ele depôs como pessoa relacionada aos fatos, e portanto estaria suspeito, ou se eventualmente depôs como pessoa não relacionada aos fatos e especialista, razão pela qual, se assim foi, a defesa teria, porventura, o direito de também convocar pelo menos um especialista para ser ouvido. Pela acusação, Excelência. Pela ordem. Quem está falando? Aqui, Excelência, aqui. Doutora Janaína. Muito obrigada. Com todo respeito ao nobre defensor, não existe esse conceito de que uma pessoa que vai falar sobre os fatos não pode ser testemunha. Isso é uma inovação realmente pelo seguinte: normalmente o magistrado pergunta à testemunha o seguinte: o senhor conhece os fatos? O senhor sabe sobre os fatos? Ou vai falar apenas sobre antecedentes? Então, falar sobre os fatos é inerente ao papel da testemunha. Explico. Se ocorre um atropelamento, a pessoa que está na calçada e vê o atropelamento, ela é uma testemunha dos fatos. Então, essa objeção do defensor não tem nenhuma procedência, com todo respeito. Insisto que o doutor Júlio seja mantido na condição de testemunha. No entanto, a verdade é a seguinte: todos que estão acompanhando esse processo percebem que o doutor Júlio falou com tranquilidade, falou com sabedoria sobre os fatos de maneira, assim, inquestionável. Daí a insistência da defesa em retirar o depoimento dele do feito. Diferentemente da grande maioria das testemunhas de defesa, que só vieram aqui dizer que não sabiam nada a respeito dos fatos e ainda assim foram constrangidas a depor. Então, não procede esse argumento de que se conhece dos fatos não pode ser testemunhas, porque justamente é esse o requisito para ser testemunha. Obrigada. Senhor presidente, pela ordem, eu agradeço Vossa Excelência. No momento em que foi apresentada a questão de ordem, a defesa havia colocado uma questão para efeito de esclarecimento e que ficou para ser esclarecido no momento da resposta da questão de ordem. Era exatamente a questão de se saber a que título tinha deposto o senhor Júlio Marcelo como testemunha. Se ele tinha deposto como testemunha por ter participado dos fatos ou se ele tinha deposto como testemunha por ser um especialista. A questão era importante porque repercute em outras decisões tomadas por esta comissão. Se ele foi um especialista, ele não poderia ter deposto, ou então se permite que outros especialistas deponham. Se ele foi um participante dos fatos, ele fatalmente é suspeito nos termos do Código de Processo Penal. Foi nessa perspectiva que a defesa dirigiu a indagação a Vossa Excelência quanto a em que condição ele depôs. Se ele depôs... Ou vai falar apenas sobre antecedentes. Então, falar sobre os fatos é inerente ao papel da testemunha. Explico. Se ocorre um atropelamento, a pessoa que está na calçada e vê o atropelamento, ela é uma testemunha dos fatos. Então, essa objeção do defensor não tem nenhuma procedência, com todo respeito. Insisto que o doutor Júlio seja mantido... Aqui, Excelência, aqui. Doutora Janaína. Muito obrigada. Com todo respeito ao nobre defensor, não existe esse conceito de que uma pessoa que vai falar sobre os fatos não pode ser testemunha. Isso é uma inovação realmente pelo seguinte: normalmente o magistrado pergunta à testemunha o seguinte: o senhor conhece os fatos? O senhor sabe sobre os fatos? Uma pessoa relacionada aos fatos e, portanto, estaria suspeito, ou se eventualmente depôs como pessoa não relacionada aos fatos e especialista, razão pela qual, se assim foi, a defesa teria, porventura, o direito de também convocar pelo menos um especialista para ser ouvido. Pela acusação, Excelência. Pela ordem. Quem está falando?